Olá, você que faz parte da comunidade Bengalas de apoio a filhos de pais idosos. Olá, você que não faz parte da comunidade, mas cuida de algum idoso. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio da terceira temporada do podcast Bengalas. E hoje eu estou super animada, porque o tema é muito querido por mim, muito rico para mim, que é o tema da psicologia e da psicopedagogia. Acho que são meus temas preferidos. A vida toda eu disse que eu era administradora, mas meu hobby era a psicologia e a educação, né? Hoje eu já sou psicóloga e aí estou assim super animada para aprender com duas férias que eu trouxe. E estou mais animada ainda, gente, porque finalmente... a nossa ideia inicial era sempre ter um membro da comunidade Bengalas, mas a turma acho que não gosta de participar de podcast. Estou também aqui com uma membra da comunidade Bengalas, que é Karine Cidade. Mas eu sempre digo que eu faço uma apresentação afetiva e deixo para os convidados fazerem suas apresentações formais. E minha apresentação afetiva... começa por Cristiane, que é psicopedagoga. Ela é casada com um amigo querido, parceiro de trabalho. E quando a gente se conheceu, logo a gente se conectou por conta do tema do idoso. E com a Eliana, que é psicóloga, então minha colega, agora eu que sou colega dela, né, que eu estou chegando agora, e que também trabalha com esse foco. Então agora, falei demais, como sempre, passo para vocês se apresentarem. Cara, posso começar pelas convidadas? Pode, depois claro, a gente volta para convidadas. Então, Cris, Eliana, por favor, contem a gente quem são vocês agora, formalmente, mas eu sempre pergunto também por que trabalhar com essa temática dos idosos. Vamos lá, então começo, né? Eu sou pedagoga, né, já há bastante tempo, e já tem um tempo também que eu sou psicopedagoga. Então, eu sempre trabalhei com essa questão do cuidar, né? Então, primeiro eu comecei lá na minha juventude a cuidar de crianças, adolescentes, né, nas escolas, e agora eu estou cuidando, né, de adultos e de pessoas idosas, tanto na clínica como também na minha família, né, porque eu sou filha de uma pessoa idosa de 85 anos, também sou neta de uma avó que já vai fazer 111 anos, né, tenho tios idosos, a família de minha mãe é longeva, né, e hoje eu estou aqui para compartilhar com vocês. Maravilha, bem-vinda. Que bom, obrigada. 111, Eliana. Olá, eu sou Eliana Carleto, eu sou psicóloga e também neuropsicóloga. Também fui filha de pais idosos, né? Minha mãe se foi com 93 anos, com uma memória fantástica, né? Uma vontade de viver enorme, né? E meu pai também era uma pessoa muito ativa, né? E eles tinham, assim, uma sede de aprender tudo que aparecesse, né? Então, daí eu também sou da área da educação, né? Inicialmente eu trabalhei muito com crianças e adolescentes e adultos, e daí a gente vai enveredando, né, por outras áreas, com novos aprendizados, e surgiu aí esse momento de poder dar uma atenção especial às pessoas idosas, né? Maravilha. E, Kari, que bom ter uma bengalinha aqui. Eu fico muito feliz, assim, de ter essas duas profissionais aqui. Importante também que tanto a pedagogia como a psicologia se juntar para cuidar dos idosos, né? E a gente fala muito no Bengala sobre esse cuidado, né? Porque nós, como filhos, a gente tenta, mas a gente também não tem todas as técnicas ou todas as respostas para ajudá-los. E a gente, assim, como filho, né, às vezes o filho desenvolve com outra pessoa, ouvindo outras pessoas, para depois voltar para a gente, que às vezes a gente
não tem o manejo de saber como fazer. Então, para a gente esse tema é muito importante, não só pela perspectiva dos pais, né, dos nossos pais, mas as perspectivas também de nós filhos, de saber como lidar com eles, né, nesse momento tão delicado que são as doenças que vão vindo, né, as enfermidades que vão vindo e também a nossa vida, né, juntando tudo isso. Obrigada por estarem aqui. E aí a gente tem aqui pessoas diversas que nos assistem, né? Então, antes até da gente entrar no nosso tema, né? Porque a gente traz essas duas profissionais para falarem sobre um olhar diferenciado do cuidar ou sobre o cuidar, mas explica para o pessoal aí, gente, como é isso? É psicopedagoga, psicóloga, pedagoga, faz o quê? Né? Que especificidade une essas duas ciências? E neuropsicóloga, né? Que especialidades junta essas duas ciências da psicologia com da neurologia, né? Apesar de não ser exatamente a neurologia do médico, a especialidade médica, mas esse conhecimento do nosso sistema nervoso, do nosso cérebro. Então, a gente tem aí novas profissões surgindo a partir das demandas do mundo, né? Explica aí para quem é leigo, Cris e Eliana, por favor. Certo. Não, a psicopedagogia ela já tem bastante tempo, né? Mais de 30 anos. E a psicopedagogia ela é multidisciplinar. Ela reúne conhecimentos da pedagogia, da psicologia, da neurociência, né? Porque o objeto de estudo da psicopedagogia é a aprendizagem. E a aprendizagem ela está presente em todas as áreas da nossa vida. Exatamente. Né? As pessoas costumam direcionar a questão da aprendizagem para a escola, para a questão do meio acadêmico. Mas a gente está aprendendo o tempo inteiro. Né? Então, a psicopedagogia ela se concentra mais nesse processo de aprendizagem e no que pode ser um obstáculo para que a pessoa tenha uma aprendizagem efetiva e significativa. Então, a psicopedagogia ela traz esse foco, né, do estudo. E lembrando aqui, se eu prestei atenção na aula, acho que sim, que fui uma boa aluna, né? A gente tem as funções psicológicas, atenção, memória, etc. E uma delas é a aprendizagem, não é isso? Sim, exatamente. E a psicopedagogia, quando ela foca o estudo dela na aprendizagem, ela abarca uma gama de conhecimentos, né, que a gente tem que se aprofundar para poder investigar aquela pessoa que está ali, né, que chegou para a gente e que está com alguma dificuldade no seu percurso. E essa dificuldade ela não é só na infância e na adolescência que ela acontece. Na fase adulta também, quando a pessoa está na sua atividade laboral. Isso. Né, que começa a perceber que não consegue dar conta de algum processo no trabalho, de aprender alguma coisa que foi colocada para ela, alguma coisa nova, né, e aí a pessoa tem resistência e se fecha, eu não consigo aprender. E na fase do envelhecimento, é bom que a gente trabalhe a questão da estimulação cognitiva para que evite o declínio cognitivo, que é uma coisa natural, né, do envelhecimento, mas ela não precisa ser tão célere, né, ela não precisa ser tão rápida, e tem estratégias que a gente pode usar para poder evitar, né? Principalmente as pessoas que se aposentam e que costumam parar em casa. E isso é terrível, né? Para a mente, para a saúde mental, emocional, né? Cognitiva. E que aí acaba, por exemplo, a pessoa que era muito agitada, trabalhava muito e parece que é um choque, né? Minha mãe, assim, era uma máquina trabalhando e parou. E aí, até mesmo a leitura para ela é diferente, porque ela lia muito, hoje ela não lê tanto. Ela não tem mais estímulo de ler. Aí ela foi para pintura, né? E aí hoje ela se descobriu na pintura, que é uma coisa ótima, porque pelo menos ela vai para pintura, já pintou várias coisas. Eu estimulo isso, porque a arte também uma forma de educação, né? De aprendizado. E aí, assim, parou de cozinhar,
né? Antigamente cozinhava muito bem, mas aí vai parando certas coisas que davam prazer e que hoje parece que não fazem mais sentido. Eu não sei se eu estou nessa, assim, quando a gente vai envelhecendo, vai tendo outros sentidos também da nossa vida. E eu sinto que esses estímulos, diferentemente, né? Eu tenho uma mãe e um padrasto. Meu padrasto já é totalmente ativo, ele pesca, ele vai com mas ela, eu acho que ela ficou num mundo assim assim, estagnou porque parou a profissão, o trabalho, o sair de casa. Eu não sei se isso também é normal, por exemplo, quando a pessoa se aposenta, quais são as estratégias que a gente também pode usar para que essa pessoa ela comece a também ter uma atividade que não seja o que ela tinha, mas, né, vai parar, e que possa movimentar esse retardo, né, ou seja, evitar esse retardo. Uhum. Você trouxe uma palavra muito importante, que é o sentido, né? A partir do momento que essas pessoas vão descobrindo novos sentidos para a sua vida, né? Ou propósito, seja como vocês queiram, né, utilizar o léxico, vão descobrindo novas habilidades. E a descoberta dessas novas habilidades trazem novos aprendizados, né? E isso aí mexe com toda a circuitaria, né, do cérebro. Daí vem a neuropsicologia, né? Que é o processo de poder unir o cognitivo, né, com o comportamental. Mas como é que esse cérebro ele vai trabalhar juntando esses dois pontos, né? E como é que anda a parte emocional de cada um deles? Aí entra a psicoterapia também para lidar com esse emocional, né? Para que dê conta. Então, muitas vezes eu atendo muitas pessoas que têm pais idosos, né? E também têm suas famílias. E como é que dá conta de tanta coisa, né? Então, é um desafio muito grande, né? Eu já vivi isso, né? Quando meus pais estavam vivos. Minha mãe faleceu com 93 anos, com toda a memória, né? Então, assim, era uma pessoa muito ativa, serelepe demais, né? E a ponto da gente ficar até preocupado, mas a gente também não queria cessear os desejos dela, né? Os novos aprendizados dela, né? Então, a gente, nós filhos e parentes, a gente dava muitas atribuições para ela, né? Para ela se desenvolver, resolver coisas, né? Tá aqui essa lista, liga aí para essas pessoas para poder falar do evento que vai ter. Ela ligava para todo mundo, né? E meu pai também foi uma pessoa muito ativa, né? Então, eu sempre lembro de meu pai lendo muito, estudando muito, né? Ele tinha aquela coleção da Barça, né? Que é dessa época, sabe? Né? Enciclopédia, Barça, conhecer, e revistas, assinatura de revistas, jornais. Então, era uma pessoa muito culta, que lia bastante, né? E aí, eu sempre perguntava, né? Sobre o que ele tinha lido naquele dia. E essa troca de conhecimento vai ativando ali, né? Essas áreas cerebrais, né? E novos hobbies também, né? Ele tinha muitos hobbies como coleções, e isso ajudava muito porque ele ia pesquisando, né? Coleções de selos, de cédulas, de moeda, e aí ele, do mundo inteiro, então ele ia pesquisando ali como foi que surgiu aquilo. Então, isso tudo é ativação do cérebro, né? Das circuitarias, né? Que temos aqui. Eu acho também, porque... Agora, deixa eu perguntar uma coisa, que eu também tenho um filho. Há uma diferença entre essa cognição, claro que deve ter, mas assim, entre a criança e o idoso, né? O idoso, como você falou, às vezes pode ser um pouco mais resistente. A criança é resistente, mas eu acho que ela tem uma abertura maior para o novo. O idoso, pelo menos que eu vejo, é aquele, não, eu não preciso disso. Eu não quero mais isso. E é difícil, às vezes, a gente colocar o idoso nessa condição de tente para que você possa melhorar. Ou então, como é que é isso, né? Vocês que trabalham com também. É importante despertar esse desejo, né? Desse idoso, né? Então, não pode ir com imposição. Isso, não pode impor nada, né? Tem que, como aquele ditado, né? Tem que ir pelas beiradas, né? A gente tem que ir aos pouquinhos, aproximando, né?
para que essa pessoa possa despertar esse desejo para fazer algo diferente, né? Pedindo ajuda. O idoso, ele gosta de ser uma pessoa muito útil, a pessoa idosa, né? Gosta muito de ser uma pessoa que está ali na ativa. Isso. Então, se o filho ou a filha, né, aquela pessoa se colocar no lugar de pedir ajuda, me ajude aqui, né? O que mais pai e mãe gosta de fazer, ajudar os filhos, não é? Então, vai ali com algumas estratégias, né, de pedir ajuda, me ajude aqui, me lembre aqui, como é que faz isso, né? Me ensina aqui como é que resolve isso. E eles vão se disponibilizar. Às vezes, eu não sei fazer isso. Me ajude a descobrir isso, por favor. E aí eles vão, né? No estado de vulnerabilidade. Quantas dicas aqui. Eu não sei se vocês prestaram atenção, mas aqui já vieram várias dicas para você, filho, filha de pais idosos, né? Porque a gente, às vezes, como filho, fica impaciente. E isso que você falou, né? Que isso já tem nome, né? A geração sanduíche, essas pessoas espremidas entre o cuidar desses pais e 1000 outras demandas da sua família constituída, do seu trabalho. E a gente não tem essa paciência, né, Eliana, de conduzir dessa forma. A gente já quer impor, já quer mandar. E você, Karen, trouxe essa diferença entre a criança e está no nosso roteiro, o roteiro que eu só te mandei hoje. Foi, desculpe, gente, eu passei um pouquinho o roteiro. A gente resolveu meio em cima das buchas, né? Eu percebi que esse roteiro já estava construído aí com a participação. A primeira vez que meus convidados praticamente me entregam o roteiro pronto. Então elas devem ser igual a vocês, super planejadas. Faz parte da psicopedagogia. Eu acho que eu vou botar Martinha um pouquinho numa sessão eu acho que com eu você. estou precisando de tratamento, então. Mas, assim, uma das coisas, cara, que estava no nosso roteiro é o tema da infantilização do idoso, né? Que já foi falado aqui, vez ou outra. Mas também nesse estímulo, Eliana, queria que você falasse, você tem que estimular, ir pelas beiradas, mas não infantilizar, né? Isso. Por exemplo, eu tenho aqui um copo de água. O idoso não gosta muito de beber água, porque toda hora quer fazer xixi, né? Então, eles não gostam. E aí, uma estratégia que eu utilizava muito, né, com os meus pais eu pegava água para mim e pegava também para eles, né? Mas eu não estou com sede. Quem lhe pediu água? Não, para a gente beber água junto, vamos aqui brindar, não é? Vamos beber devagarinho. Peguei para mim. Lembrei de você. Lembrei de você, exatamente. Então, é uma estratégia aí de poder fazer com que não infantilize. Está na hora de beber sua aguinha. Não falem, gente, no diminutivo. Isso é evitem esse diminutivo, né? Vamos comer a comidinha, vai querer comer o quê? Né? Então, eu fiz aqui uma sopinha. Não, fiz uma sopa, né? Está deliciosa. Né? Então, assim, evitar esse diminutivo, porque isso infantiliza muito. E a pessoa idosa não quer estar no lugar, né, de criança, porque tem uma hierarquia, né? Então, às vezes, no ímpeto, na pressa do dia a dia, a gente quer logo resolver tudo, né? E eu lembro sempre de frases de minha mãe: calma, tem uma hierarquia, eu sou a sua mãe. Olha. Então, ela me lembrava disso, né? Então, eu sou o seu pai, quem vai resolver isso sou eu. Você pode dar até sua opinião, a ideia, né, a opinião, mas eu vou decidir junto com sua mãe. Né? E aí, a gente para refletir, né? É verdade, né? Então, eles ainda têm condições de decidir algo, então vamos delegar, né? Vamos sugerir e dar responsabilidades para eles. E a decisão também é deles, né? Porque, assim, minha mãe, às vezes, ela desliga das coisas. Eu não quero fazer. E, às vezes, pensa, mas ela não vai fazer? Tem que fazer, tem que fazer. Aí eu falei até outro dia para a Martina, você tem que sair do T para escolher. Se ela escolhe dormir e não fazer, deixa ela dormir. Eu não posso dizer para ela, diferentemente do meu filho, por exemplo, que ele tem que estudar, vá dormir. Não, você agora... é sua fase de você estudar, né? Dormir. Mas ela, se ela quiser dormir, ela dorme. Quando ela acordar, ela faz. Se ela quiser fazer, ela faz. Se ela não quiser, porque ela está num momento também, eu acho que a gente chega nesse momento, de também escolher o que é prazeroso, o que também vai fazer sentido. Antigamente eu até corria. Mas vem assim uma coisa, qual é esse limite, né, entre, eu te escutando aí, né, qual é o limite entre
você estimular, porque eu também fico com receio. Às vezes eu tenho essa vontade de respeitar 100%. E estou aprendendo aí pelas beiradas, né? Mas eu não sei o limite entre o que é que eu respeito e o que é que eu preciso estimular. Porque também, se a gente deixa demais, eu imagino que vai A observação parando, né? é um ponto importante. Eu sei que Fale mais sobre nós os filhos, a gente sempre fica com esse discurso de que a gente não tem tempo, né? Realmente nós fazemos muitas coisas. E eu venho descobrindo ao longo do meu fazer, né, como enquanto profissional, enquanto mãe, nos vários papéis que eu assumo, né, durante o dia, que na verdade o tempo é a gente que administra, não é o tempo que administra a gente. Então, primeiro ponto. Então, a observação, ela é muito importante. E eu estou aprendendo isso, né? Porque quando a gente cuida, a gente também aprende. Isso. É um aprendizado tanto para quem cuida como para quem é cuidado. Aí, assim, como assim? Sim, é um aprendizado. Porque a gente está aprendendo a ser filho e a cuidar de pais que estão envelhecendo e muitas vezes não estão envelhecendo com saúde e nem ativamente e que precisam muito do nosso apoio, né? Então, quando a gente observa esse para a gente ter um limite de quando a gente precisa intervir ou não, né? Essa observação é um ponto importante. Porque quando você percebe que sua mãe está dormindo demais, por exemplo, né? Está muito apática, não tem conversado, não quer interagir. Então, olha aí a observação fazendo efeito para que você não está uma coisa... comum, né? Comum. Não está comum. A outra E coisa aí- poxa, hoje, como eu vi nesse dia que eu fui almoçar com meus pais, eu vi de minha mãe, poxa, hoje eu fiz foi coisa, viu? Eu fui na feira, eu fui na psicóloga, eu fiz isso, estou exausta, vou dormir. É diferente. É diferente, né? com certeza. Com Ou então, certeza que é não diferente. quero me envolver nesse assunto. Então várias coisas acontecem na família que você tem que... Por exemplo, o lado financeiro, que a gente precisa cuidar, né? Ela não quer falar sobre isso. Ela não quer pegar o app para resolver. Sim. Não quero. Então, amanhã eu faço. Um depois ponto eu que faço. você falou aí sobre ela não querer cozinhar. Eu me lembrei do que aconteceu com a minha mãe, que ela ainda nem tinha a questão do diagnóstico. E minha irmã comentou comigo, né? E disse assim, olha, minha mãe disse que não vai mais cozinhar. Que ela já está cansada, que ela cozinhou a vida dela toda e que a partir de agora eu é que vou cozinhar. Aí eu disse, tá bom, né? Ela está no direito dela. Só que o que acontecia, ela estava esquecendo os ingredientes da comida. Então, ela sempre cozinhou muito bem, porque a família de minha avó, todas eram 5 irmãs, todas cozinhavam muito bem. Minha mãe aprendeu muito a cozinhar. E aí, ela começou a esquecer, porque depois eu fui me lembrar de umas conversas com a minha irmã, que morava com ela, e dizendo assim, hoje minha mãe fez um feijão e esqueceu de botar o sal. Hoje minha mãe fez tal comida, não botou... Então, uma E aí eu desculpa pra fui, ela, então, não quero para cozinhar. ela não se expor, para ela não dizer pra gente que ela estava esquecendo. Ou ninguém né? dizer, mãe tá sem sal, mãe Exatamente. Então, tá ela sem disse tempero. que ela não Quer mais Não cozinhar. sei se é o caso da sua mãe, mas assim, eu fiz muito essa conexão, já que você falou também que sua mãe está com a questão, né, do esquecimento e tal. Então, tem essa coisa de que quando eles não querem demonstrar A vulnerabilidade, a vulnerabilidade, então eles criam situações, né, para camuflar aquilo que eles não conseguem mais fazer. Exatamente. Então, E você trouxe um ponto importante, Cris, que é essa observação, esse olhar diferenciado, essa escuta que a gente precisa ter mais aguçada, né? Então, diante dessa observação, o que é que nós, filhos, né, nesse efeito sanduíche aí que nós temos, né? Queremos logo resolver tudo, controlar tudo. E os pais não querem ser controlados pelos filhos, né? Então, assim, é um desafio interessante.
Daí, o que pode ser desafiador, feito? Né? É interessante. Mas se quer desafiador. controlar, Eliana, porque vem aquela questão de quando os pais envelhecem, passam a ser criança. Isso não é verdade. A gente não pode comparar uma pessoa que tem 60, 70, 80, 90, 100 anos com uma criança que tem 5, que tem 10 anos. Porque a criança, ela está no processo, ela está conhecendo o mundo. Ela está vivendo as experiências, ela está iniciando o processo dela de aprendizagem. E uma pessoa que está na fase do envelhecimento, ela já tem ali muita coisa que ela aprendeu, ela já tem experiências riquíssimas. Como é que a gente pode dizer que uma pessoa idosa voltou a ser criança? Não, isso não existe. Talvez as características parecidas, porque eu já me peguei chamando minha mãe de meu filho. Ô Tito, não, minha mãe pare, porque eu acho que as características parecem, né? Sabe o que acontece? É porque essas vulnerabilidades, por exemplo, uma pessoa que está no processo de demência, ela começa a apresentar comportamentos que remete a gente a comportamentos da infância. Por exemplo, uma pessoa com demência frontotemporal mexe muito na questão do comportamento. Né? Meu tio, irmão de minha mãe, o que nasceu depois de minha mãe, ele está com esse tipo de demência. Então, ele teve modificações no comportamento. Ele ficou um tempo com um comportamento muito agressivo. Minha mãe não tem não teve mudanças no comportamento para a questão da agressividade. Então, como a gente faz essa conexão? Então, a gente tem essa tendência de achar, né, na cabeça da gente, que eles voltaram a ser crianças e que, por isso, precisam ser controlados, igual como a gente faz com a criança, e que a gente determina, e que a gente impõe em certos momentos. Não tem que ser assim, tem que dormir agora, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E não é bem assim que acontece. E aí a dica é substituir a palavra controle por cooperação. Isso. Né? Então, poder agregar esse idoso nesses processos, né, para que ele também trabalhe com a cooperação, ao invés de você querer controlar tudo, controlar o horário, a não ser que já tenha um processo aí de estar acamado, que é diferente. Né? Tem vários casos, enquanto essa pessoa idosa tem condições ainda de fazer escolhas, né, de poder eleger sua roupa, de poder eleger a comida, de poder colocar o leite na sua xícara, né, o café, então deixa fazer, porque o que acontece? Acaba que vai perdendo essas capacidades de escolha e isso vai desestimulando, né, áreas cerebrais importantes, né, e vão ocorrendo essas podas neuronais, né, que é aí que vem comprometendo determinadas áreas importantes. Quando você falou, né, do frontotemporal, é importante que até as pessoas da família pesquisem o que é, qual é a área frontal, é responsável por quê, né? A área temporal é responsável por quê? Para poder aprender a lidar com essa pessoa que está com aquele diagnóstico, né? Então, essa também é uma orientação que a gente traz muito para esses filhos, né, que estão nesse ponto aí dessa responsabilidade. Então, cooperem, peça a cooperação, porque eles vão fazer, né, com toda a boa vontade, quando estão com vontade, né? Também tem isso, porque tem horas que eles não querem fazer isso nesse momento, ok, então vamos respeitar, não é? É porque a gente também precisa se colocar nesse lugar. Eu gostaria que alguém ficasse me impondo algo, né? Então, por que eu vou impor, né, ali para aquela pessoa? Então é poder também respeitar aquele momento, né? Então vamos combinar que horas então você vai poder fazer isso, né? Então essa combinação, essa cooperação. Né? E muitas vezes a gente acha que nós achamos que tal coisa é importante, né? Mas a pessoa, a mãe, o pai não acha. Aí você tem que mostrar. Por exemplo, minha mãe, que teve uma fratura de fêmur, 2 fraturas, na verdade, há 2 anos e meio atrás, então ela não quer sair de casa. Ela não quer sair de casa de jeito nenhum. Então, a fisioterapeuta vai em casa. E aí, no início, foi, assim, desgastante demais, porque ela não queria fazer, e ela perguntava por que eu tenho que fazer isso. E como ela está esquecendo, então, o tempo inteiro eu tinha que falar o porquê.
né? Ela usa o andador, agora ela está andando ótima, com bem mobilidade, mas ela não quer, ela fica insegura sem o andador. E aí ela prefere utilizar o andador, mas no início foi bem difícil e às vezes até hoje ela questiona, por que eu tenho que fazer esses exercícios? Por que eu tenho que fazer esses exercícios? E aí sempre eu oriento as cuidadoras, que é outra coisa importante. Sim. A gente não pode só contratar um cuidador, uma cuidadora, né? Uma rede de apoio, sem conversar com essas pessoas, né? Sem dizer um pouco como é a realidade do idoso, né? O pai, como é a mãe, dar um pouco do perfil. Claro que é o dia a dia que vai mostrar, né? Mas também orientar essas pessoas. Olha, faça assim, não imponha, né? Por exemplo, minha mãe, eu digo às meninas, não pergunte se ela quer ir no banheiro. Diga assim, Dona Lucila, vamos ao banheiro. Então, convide ao invés de perguntar, porque sempre ela vai dizer não. Tudo dela é não. Não, não, agora não. E você trouxe um aspecto também que da mobilidade, né? Observe que ela fez 2 cirurgias, ficou sem essa mobilidade, mas com os exercícios físicos, isso foi ajudando. Sim, isso tudo é cerebral, gente, né? São os movimentos aferentes e eferentes que o cérebro precisa ali ficar exercitando, né? Então, assim como tem esses movimentos do corpo, tem também da mente. Né? De poder exercitar de outras formas, né? Um crochê, uma arte, né? Como sua mãe está fazendo artes agora, né? De pintura. Então, poder trabalhar aí com essas pessoas idosas, essas novas capacidades, né? Essas novas possibilidades de descobrir algo novo, né? Eu ia perguntar sobre os joguinhos, que você falou, porque assim, tem uma corrente que diz não é ótimo, tem outra corrente que não. E assim, não só a minha mãe, mas eu conheço vários idosos que não largam o celular e estão nos joguinhos. Tem minha tia, enfim, vários. E eu fico preocupada o tempo. Eu ainda brinquei com ela essa semana, a gente vai tratar como criança, mas o meu filho tem 2 horas de joguinhos e trava o celular dele. Falou, daqui um dia eu vou ter que travar, minha mãe. Vai travar meus joguinhos. E outro dia meu filho, minha avó tem mais jogos do que eu. Pra que os jogos de minha... Aí eu falei, meu filho, não olha os jogos de sua avó. Não. E assim, ela pensa que ela fica só 1 hora no jogo, mas ela não fica 1 hora no jogo. Às vezes ela passa 4, 5 horas naquele jogo. Às vezes vai também avançando a hora do sono, dorme menos, é tudo uma bola de neve, né? Isso. E aí eu queria saber assim, o que esses jogos podem influenciar também, porque a gente está falando do cognitivo, e cada vez mais eu vejo que às vezes ela liga a televisão para assistir a novela, ela não vê a novela, ela está no jogo. Tela, né? A gente sabe que eu não sou da área de informática, né? Mas meu marido... Eu estava aqui pensando, a Aurivan vai ter que entrar nessa sociedade. Eu posso aqui ousar um pouquinho e dizer que no celular tem a questão dos algoritmos. E a gente sabe que tudo ali no celular é pensado para estimular, prender a atenção, viciar mesmo. Então, o ideal seria que ela diversifique. Não jogue só no celular. Então, seria bom que ela tivesse alguns jogos em casa. Então, tem alguns jogos que ela pode utilizar sozinha. Tem um jogo chamado Cilada. Não sei se vocês conhecem. No celular ela tem. Que não, mas era bom ela ter, né? O jogo. Né? Porque é um jogo que tem 50 quebra-cabeças. Vem as peças, tem a quantidade de peças. Vem um tabuleirozinho, assim, desse tamanho. E todas aquelas peças cabem naquele retângulo. Mas existem 50 possibilidades. São 50 combinações. Né? Então, ela escolhe uma, seleciona as peças, porque as peças são sinalizadas com letras. Tem peça A, peça B e peça C. Ela tem que selecionar as peças daquele quebra-cabeça que ela escolheu, vamos dizer, número 12. Então, tem 2 peças A, 1 peça B, 3 peças C. Então, ela tem que selecionar e depois ela vai encaixar aquelas peças no retângulo. Olha quantas habilidades ela trabalhou ali, né? Ela pode trabalhar. Então, o ideal é que ela alterne.
né? Porque a questão do celular tem... E o tabuleiro também é bom, né? Que hoje em dia, por exemplo, eu dei o jogo de memória. Aí ela joga com meu filho. Meu filho, vovó, a senhora tem que... esse aqui, ele até dá, mas dá o jogo de memória para ela. Mas assim, às vezes, como ela tá sem a interatividade, né? E aí, o jogo de tabuleiro você precisa de gente. E eu sempre estimulo isso para meu filho também, porque eu acho que a tela é massa, mas o jogo de tabuleiro você tem estratégia, você conversa, você brinca, você interage com as pessoas, né? Eu sempre gostei, sempre fui louca por jogo de tabuleiro. Mas eu vejo que hoje vai deixando de ter esses jogos, né? Essas coisas interativas. Sim. E a tela, por isso que eu me preocupo. Agora você está falando aí, vem também para mim muito assim, que oportunidade bacana de socialização, né? Uma queixa que a gente tem aqui dentro da comunidade Bengalas, por exemplo, pouco envolvimento dos netos com os avós, essa nova geração. Sim. Aí já pensou que delícia combinar, porque às vezes fala assim, a conversa é chata, claro que é chata, né? Às vezes está repetitivo, não tem repertório, porque a vida está muito limitada, mas olha que legal chegar na casa do avô e do avó com um jogo de tabuleiro debaixo do braço e promover um jogo. Eleger um dia, né? Nós tínhamos as sextas-feiras à tarde para a gente jogar. Então a gente se reunia, eu me organizava toda, né? Para poder sexta-feira pela tarde eu estar ali livre para fazer aquela brincadeira. Ou então, quando não dava, na sexta, no sábado, mas a gente tinha aquele dia, né? Que elegia, porque é diferente do jogo de tabuleiro com o jogo da tela, né? O que é que acontece com a tela? Existe uma liberação dopaminérgica muito grande de recompensa. Então, ali vai a pessoa ficando, né, naquele vício, ali, naquele desespero de ter que jogar um ponto de não conseguir largar. Né? É diferente do jogo de tabuleiro, que remete muito à infantilidade. E eles acham que é voltar à infância. Eles não são mais crianças, já são pessoas idosas. Mas quando você vai, elege um dia e convida, né, essas pessoas, né, até as amigas também, né, vamos jogar imagem e ação. É muito engraçado. Né? Que envolve todo mundo. Envolve, né? É divertido. Isso, né? Bingo, né? Aqueles bingos que tem aquele... eu tenho aquele bingo que roda, né? Então, cada hora um roda. Isso, era isso que eu ia dizer. No Natal de 2023, se eu não me engano, eu e minha irmã sempre ficamos pensando, né, em coisas para poder movimentar. Aí, no Natal de 2023, nós fizemos um bingo. Aí compramos vários brindes. E aí, todo mundo participou. Ou seja, a metade de quem estava lá eram idosos e a outra metade era meia idade e a outra eram jovens, né, que são os netos. E aí foi uma algazarra, né? Todos se envolveram, fizemos várias rodadas, então quem ganhava, que ganhava o brinde. E foi ótimo, e conseguimos envolver todo mundo. E essa ludicidade ajuda muito nas áreas cerebrais. Né? Então a gente tem que deixar isso bem claro, né? Não perder de vista de que a importância do brincar, do jogar, mas do jogo concreto, né? Não apenas do celular. E da socialização, porque o celular, ele é muito individual, solitário. Solitário. Né? E o interessante para as pessoas que estão envelhecendo, para as pessoas que se aposentam e que geralmente ficam mais em casa, né? Esse social fica muito a desejar, né? Não se encontra mais com os colegas de trabalho, não se encontra mais com os amigos, né? Agora com o celular ninguém se liga mais. Todo mundo só fala, Cris, nisso tudo, que é onde vivemos, né? Eu já falei isso aqui outras vezes, mas precisa repetir. A gente também não vive numa cidade, num país que facilite essa socialização, porque a gente tem problema de segurança, a gente tem problema de transporte, né? Transporte tanto individual quanto público. Então, tudo isso vai só somando com essa tendência, e aí você não sai, porque se a mãe vira e diz assim, vou ali na casa da vizinha, e a casa da vizinha é um quarteirão depois, você fica com medo que ela vá, porque tem medo que ela seja assaltada, que ela tropece na calçada, porque a calçada não é bem pavimentada, né? Então, ele vai perdendo essa socialização. Você falou isso aí, meu sogro mesmo, ele sai e não leva o celular.
Então, teve um dia que a gente estava ligando. Aí eu digo, meu Deus, ficamos naquele... Angústia. Aí, quando ele resolveu atender o celular, que foi quando ele chegou em casa, não, é porque quando eu saio eu não levo o celular. Aí eu botei a mão na cabeça, meu Jesus Cristo. E aí o que é pior, levar ou não levar, né? A gente nem sabe, né? E justamente ele não leva porque ele fica com medo. Medo de ser assaltado. Mas eu acho engraçado, porque assim, eu tenho minha mãe, no caso de ela gostar de ficar em casa, e meu padre é totalmente oposto. Ele é daquele, ele veio para que eles moram em Barra do Jacuípe. Veio para aqui essa semana e ele, vou deixar o carro no aeroporto, vou pegar o metrô, depois eu vou pegar o ônibus e vou pro comércio. Mas por que você não vem direto de carro e estaciona no comércio? Não. Eu já briguei com sua mãe, ela já disse que não quer, mas eu vou fazer isso. Ah, tá. Eu não discuti. Mas eu acho engraçado porque ele se propõe a pegar os transportes. Ele quer andar de ônibus, ele quer... Então, assim, 84 anos, gente. E eu falo, Valtinho, você é um exemplo. Eu falo, você é um exemplo. Porque ele não se deixa abater. Porque eu vou de carro, se tem um transporte. Eu paro, eu quero andar de metrô. Aí depois... Meu sogro também fez 85. Aliás, vai fazer agora, já não, 85. E também anda de ônibus. Isso. Para todo quanto é lugar. E ele fala, tem um transporte, por que vocês têm medo? Porque eu fico com medo, tem assalto. A gente cria esse receio e às vezes eu me pergunto, né, o que é melhor? É morrer vivendo ou viver morto? É melhor. Né? Porque às vezes a pessoa vai morrendo dentro de casa. Dentro de casa. E dentro dessa socialização que você traz, até mesmo a gente pensa que eles não têm mais o que socializar. Né? Mas tem. Então, por exemplo, eu lembro de uma vez eu perguntei para minha mãe, qual foi o pior momento da sua vida? E quando ela deu a resposta, eu nunca imaginava isso, né? Foi quando sua avó morreu. Então eu fiz, olha, e aí a gente começou a conversar sobre isso, né? Como que isso impactou. Então, muitas vezes, eles não tiveram a chance, porque tiveram que lidar com lutos, né? De falar. E aí depois ela falou, outro momento difícil foi quando seu pai se foi. Eu tive que me acostumar a viver sem ele dentro de casa, né? Ele era o meu companheiro por 54 anos. Olha quantos momentos de aprendizado. Então, olha como interessante, né? E assim, eu jamais imaginaria que ouvi uma resposta dessa. E eu acho que ela também não imaginava que eu fosse fazer uma pergunta dessa, né? Então, ela era uma pessoa de muita fé. E aí eu dizia assim, e aí, como é que eu faço para ter a sua fé? Minha filha, você me observa tanto, por que você também não faz essas coisas que eu faço, né? Então, assim, os conselhos, né? Perguntas que a gente não imagina, né? E hoje, com a inteligência artificial, é muito mais tranquilo, né? Você vai lá, coloca lá, deixa eu ver o que é que eu posso perguntar ali, faz um prompt bom e para poder a conversa começar, né? Música, né? Então, é algo interessante, porque... a música, né, a gente vai estar trabalhando com a memória, né? Com a letra da música, com a parte do que eles viveram das emoções daquelas músicas. Né? E às vezes não se lembra do nome do cantor, mas se você começar a cantar um trecho da música, vai se lembrar, do restante da música. Né? Já aconteceu várias vezes, né? Eu com minha mãe. Isso, ela gostava muito de Calbi Peixoto, Roberto Carlos, tinha a coleção toda, e aquela coisa toda. E aí comecei a cantar um trechinho, eu digo, tal música, ela não me lembro não. Aí eu digo, quer ver como você se lembra? Aí comecei a cantar e ela continuou. E aí está estimulando o lobo temporal, que está associado à memória, a parte auditiva, né? Então, são muitas dicas, né, que a gente pode pensar e pode também buscar, né, pesquisar. Né? Aquele livro mesmo que você indicou no Bengalas, que é um livro massa, né, que Conte Sua História, minha mãe. É um livro que vai passando desde a adolescência, né, desde a infância dela. Como foi sua primeira, né, seu primeiro beijo? Como foi? E aí ela vai escrevendo. Eu dei para minha mãe para ela ficar escrevendo, para depois ela devolver. É como se fosse assim, ela escreve, pensa, depois ela, poxa, foi escreve junto, né? Não sei se vocês conhecem. Mãe me conta a sua história e pai me conta a sua história. E é uma lição de vida, gente. É muito bom, muito legal. E a gente deu agora, você sabe o que eu parei de indicar? Aí, psicóloga, você vai entender. Uma pessoa falou, não, eu dei para minha mãe, só que quando ela foi revisitar o passado,
ela teve um passado muito duro, e isso fez mal a ela. Eu fiquei com medo de indicar o livro, mas assim, se você sente que seus pais gostariam de contar a história, gostam de contar a história, é uma boa dica, inclusive para os netos fazerem juntos, né? Com os avós ou os filhos. E poder também questionar, mas o que é que teve de bom também? Porque foi muito duro esse passado, mas também tiveram momentos bons, né? Mesmo talvez a pergunta seja não qual o momento mais difícil da sua vida, mas mãe, qual foi o melhor momento da sua vida? Isso, aí daí foram surgindo novos diálogos, né? E aí surgiu também essa pergunta, ela disse, os momentos mais felizes da minha vida foi quando vocês nasceram, né? E aí ela começou a contar como foi o parto, né? Naquela época, né? Que não tinha os recursos de hoje. Então, assim, como que foi cuidar, né? Passava, na época que meu irmão nasceu, eram 9 dias no hospital. O meu segundo irmão foram 6 dias. Já foram 3 dias, né? Então vai diminuindo. Hoje já praticamente não fica muito tempo, né? Então, assim, e vai trazendo essas histórias. E me fale um pouco da sua escola, como é que você aprendeu, né? Quais eram suas amigas, como é que era? Então, assim, tem tantos assuntos que podem ser abordados, né, para poder revisitar um passado que não só de dor, mas também de amor, né, de momentos alegres, felizes, né? Eu acho que isso, eu penso assim, a nossa velhice é constituída de muitas histórias, né? E eu estimulo isso muito, minha mãe. Ela tem amigas do ICEA que se reúnem, faz chazinho. Eu vou para a reunião, porque eu me divirto muito. Porque elas falam de coisas que não é a nossa realidade. A gente saía do ICEA, não podia botar as saias, né? Lá, as saias eram depois do joelho, mas se elas saíam do ICEA, dobravam as saias. Que sua mãe foi colega de minha mãe. Dobravam para os meninos verem as pernocas. Eu falei, menino, vocês eram demais. Porque não podia, porque eles contavam na porta da escola. Você não vê nada, pode descer essa saia. Então, essas coisas, aí elas se divertem. Lembra, professora, quem que era? Então, elas vão lembrando. Eu me divirto com elas, porque elas também estão nesse mesmo momento, cada um passando por uma dificuldade familiar, porque já começa a ter as dificuldades familiares. Mas eu me divirto com as amigas delas do ICEA, porque foi a fase delas começarem a se descobrir. E engraçado que antigamente a educação era diferente da nossa, né? Elas tinham línguas, elas passavam o dia todo. E isso é uma escola, né? Minha mãe também estudou. Será que foram colegas? Minha mãe também fez magistério. Olha aí, né? O ICEA era uma escola muito de referência. Referência no magistério. Eu também fiz lá. Vamos mudar aqui um pouco o rumo da conversa. Estava aqui na colinha do roteiro, mas nem está no roteiro, é porque me ocorreu uma pergunta, Liana, acho que é mais para você até. Quem vive, né, com qualquer idoso que está com um transtorno desse neurodegenerativo maior, se pega com um impasse, que é a interdição, né? Interditar, não interditar, ou não vou nem tão radicalmente na interdição, mas algumas coisas que essa autonomia que a gente está falando que é interessante dar, talvez já não cabem. Por exemplo, uma coisa é não quero lidar com as finanças porque estou de saco cheio, outra coisa é quando perde o controle das finanças, quando esconde o dinheiro, quando distribui o dinheiro e depois acusa, né, que foi roubado. E é um tema muito delicado para os cuidadores, né, dentro, né, da sua experiência como psicóloga e neuropsicóloga, né, como é que a gente lida com isso? Eu não sei nem elaborar a pergunta, gente, que é tão delicado, né? E me atravessa, como a gente fala na psicologia. Mas como abordar essa retirada do que realmente já não é uma questão de ter ou não a autonomia e voz, mas de segurança do próprio idoso. Sim, sim. E acontece muito, né? Pessoas até, quando o idoso principalmente mora só e tem alguém que cuida, e às vezes os filhos não têm condição, os filhos também já se foram, né? Já faleceram. Então, às vezes, vem questões bem delicadas, né? Então, cada caso é um caso. É importante poder trabalhar com essa questão da observação que Cris trouxe, né? Então, se há um quadro neurodegenerativo,
possivelmente se vai fazendo alguma questão de tomando ali, né, a parte financeira, principalmente, né, que é uma questão bem importante ali para que esse idoso ele consiga perceber a capacidade de autonomia e de decisão, de independência, porque são 2 pontos diferentes, né? Então ele pode ter até a autonomia, mas ele não precisa ter a independência de ter que sair para pagar uma conta, né? Nunca pensei nisso, oh meu Deus, eu aprendo tudo. Né? A autonomia e independência de fato são coisas são coisas diferentes. A autonomia ele pode pensado. eleger, pode escolher, mas a independência ele vai executar. Então ele pode organizar, a pessoa idosa pode organizar ali, né, autonomamente e delegar, né, para alguém poder ajudá-lo nessa parte das contas, né? Até mesmo retirada de dinheiro, porque Sim. assim, um idoso, a gente sabe que de 0 a 5, eu estou falando dos idosos, 5, né? Eles tiram, às vezes, dinheiro de aposentadoria, vai sozinho no Vai banco, só no caixa, vai tirar o dinheiro, para que vai tirar Tem o essa dinheiro, cultura, né, de receber dinheiro. De receber dinheiro. Eles Em precisam do espécie. dinheiro, então eu vou no banco tirar dinheiro. Para que você precisa de dinheiro? Eu preciso de dinheiro na minha carteira. Uhum. Então, e eu fico com medo, porque aí você sai, um idoso desprotegido, Isso. Então, tudo isso é perigoso. Uhum. Mas tem, assim, dentro da neuropsicologia, né? Imagino que vocês façam laudos, avaliações. Sim. E qual é esse limite do comprometimento? Como é que a gente sabe? É uma coisa mais que vem dos testes? Eu imagino a observação, mas também tem ferramentas, né? Isso. Nos instrumentos, a gente vai percebendo aquele declínio, né? Aqueles déficits e o que ainda está preservado, né? Então, a gente orienta muito essa família, né? A partir daí, tem esses aspectos aqui que estão preservados ainda, né? Vamos tentar estimular esses aspectos cada vez mais para fortalecer, né? Como a academia, né? A musculatura. E esses que já foram perdidos, vamos ver de que forma vai ser feito isso na família, na distribuição, né, de cada pessoa dentro das suas responsabilidades, né? Então, uma pessoa da família pode fazer mercado, vai e faz. A outra pessoa pode ir pagar a conta, né? Hoje no celular paga tudo muito mais rápido, vai e se responsabiliza por aquilo, né? Então, é poder distribuir essas tarefas. E nos laudos, né, pelo menos nos laudos que eu faço, eu dou orientação à família, à equipe multidisciplinar, porque muitas vezes as pessoas ficam perdidas, né, sem saber o que é que faz. Então, a depender de cada diagnóstico, a gente vai fazendo essas orientações. Né? E aí, eu imagino que a maioria desses laudos venham até quando um geriatra ou um neurologista, um psiquiatra mandam te procurar. Mas se um filho perceber, ele pode ir direto a um neuropsicólogo? Pode ir direto, perceber o que tem algo, quer investigar, não tem problema. Não precisa necessariamente passar por uma solicitação médica, né? E a partir daí, da minha avaliação, aí eu encaminho para o geriatra, para a equipe multidisciplinar, psicopedagogia, né? Para se precisar fazer fisioterapia, né? Então, a depender de cada caso. Mas os sintomas que ele... essa pergunta de Marta também é muito importante, porque, por exemplo, às vezes eles vão para vários médicos e eles querem ir para vários médicos. E aí o estágio que você já foi diagnosticado, é isso que está acontecendo, só que eles ainda sentem falta de médico. Então, por exemplo, psiquiatra não é um profissional que vai todos os dias para atender. O psicólogo, às vezes eles rejeitam. Eu vou falar o quê? Não querem os psicólogos, né? E aí, como é que a gente pode detectar? E assim, às vezes eles querem, eu vejo muito, o médico da família. O que é isso? Aquele que vai dar o remédio, aquele que vai dizer, olha, você vai fazer... Eu estou sentindo falta disso porque eu vejo que os dois precisam desse médico, de um olhar sistêmico, Sim. que não seja o neuro, mas é o médico que vai ouvir. Sim. Ou o geriatra. Que faz Seria isso. o geriatra, né? Geralmente esse papel aí é feito Mas o geriatra, como eu falei, você vai para uma consulta geriatra. E quem é o outro que vai manter essa relação com eles? Mas se for um bom geriatra, eu acho que mantém, viu? Mantém durante o tempo que eles estão, assim, tipo, como se fosse um psicólogo. E eles seguem muito. Não com o olhar da psicologia, nem a competência, mas assim, eu entendo que um bom geriatra, e é isso, eu acho que eu falo com uma certa propriedade, porque eu conheço algumas boas geriatras,
elas dão uma assistência, elas são muito disponíveis. Eu acho que Como se você fosse um trabalha pediatra, lá na Rede Espiricê, Karine tem um trabalho fantástico, Mulheres, Trabalhos e Câncer, Rede Espiricê, você lida com os oncologistas, né? E o oncologista já parece um médico mais diferenciado. Eu tenho essa mesma sensação com o geriatra, porque eu lido muito com os geriatras e eles parecem médicos diferenciados, porque é de uma disponibilidade, uma sensibilidade muito grande. Eu acho que eles hoje ocuparam, a gente ficou realmente nessa carência do médico da família, até teve um movimento que eu achei que ia voltar isso, né? Se falou, mas não via acontecer na prática. Mas eu acho que o geriatra traz Eu esse acredito olhar. que o geriatra é o profissional, o médico, que pode, né, ele fazendo esse acompanhamento, como você está dizendo, né, junto com a família, ele pode ajudar a família a reconhecer qual o melhor momento, né, para fazer um processo de interdição, por exemplo. Sim. Né? Entendi. Eu acredito que o geriatra seja assim o profissional mais E ajudá-lo indicado para fazer terapias, para fazer não sei o quê. ajudar. Exatamente. Eles ouvem, as pessoas idosas ouvem muito o geriatra, né? E criam uma conexão muito boa com eles. Eles ouvem né? muito o médico. O E- médico é. falou. Então, se o foi médico Deus. falou tem que ir para a psicoterapia, eles vão irritados muitas vezes, mas vão, né? Vão, e aí quando vão, que cria o vínculo, conseguem, porque o primeiro pensamento é: eu vou expor a minha vulnerabilidade, o meu passado, tudo que doeu em mim, eu não quero mais falar sobre isso, né? Mas não necessariamente ter que falar sobre isso, né? Mas hoje, né, a partir de agora, o que é que pode ser feito com a sua história? Que a história não vai ser apagada, né? Mas podemos construir novos capítulos a partir de agora, né? E aí, que capítulos podemos construir que você consiga ter bem-estar e qualidade de vida, né? Então, esse talvez seja um objetivo fundamental no processo quando procura a psicoterapia, né? E tem algo também interessante, porque as pessoas idosas não gostam muito de psicólogos e psicólogas jovens, Não, né? não. Minha avó gostam. falava assim: quantos anos você tem? Perguntam. Você formou quando? Olha, porque, repara, minha avó, eu ficava morrendo de vergonha. Não, porque eu tenho que saber, né? Porque ela, ou seja, quanto mais da idade, eles têm uma confiança, né? Sim, sim. Enfim. Agora, e não só psicólogo, né, Helena, porque a geriatra, uma dessas geriatras que eu falei, que acompanha meu pai, foi minha colega. Ou seja, ela tem minha idade, 54 anos. Só que ele tem 82, né? E ele super escuta os médicos dele, homens, e do tempo dele. Sim. Aí, quando minha amiga foi atendê-lo pela primeira vez, ele: aquela menina que você trouxe aqui. Que é a sua colega. Meu pai, aquela jovem, aí meu pai, olha, veja bem, tem minha idade, 54, não é aquela menina. E às vezes entra também, em alguns casos, a questão do machismo, né? Sim. Então, ela, além de ser mais jovem do que ele, porque jovem ela não é, né? Graças a Deus, hoje nós estamos Jovem, ela é jovem igual a gente. Estamos conservadas, mas eu acho que também a coisa da... além de ser jovem, era uma mulher, né? Porque a maioria dos médicos dele são homens. Só que os médicos dele, Helena, não se falam. Cris, eles não se falam. Eles passam ali, eles olham, o neurologista olha uma coisa, o cardiologista olha outra, o urologista olha outra, o hematologista... hematologista não, angiologista. Mas quem reúne tudo isso é o geriatra? É o É o geriatra. geriatra. Ele que reúne tudo isso. Porque se eles não se falam, é o geriatra que vai reunir. Mas na Não hora não de se uma fala. complicação, por exemplo, minha mãe que teve a fratura de fêmur, depois ela teve 3 tromboses na perna. Então, chegou um momento que o geriatra pediu para eu procurar um angiologista, né? Que ele até me indicou. Mas, assim, chega um momento... Eu associo o geriatra a um médico clínico que tinha muito antes, Da né? família, né? Geralmente a gente, antes de ir num especialista, a gente ia no médico clínico, fazer aquele check-up, e aí depois, se tivesse alguma coisa, direcionava para um especialista, né? Mas agora você quase que não vê o médico clínico, né? Você procura, não encontra. E
o geriatra, ele faz muito esse papel de médico generalista, Isso. né? Pelo que eu estou conseguindo perceber, Sim, né? Agora sim. que eu estou tendo mais contato, né, com esse especialista. E na hora que ele vê que aparece um problema mais específico, que ele pode não dar conta, aí ele pede, olha, não, procure um especialista, né? Agora, essa questão desse acompanhamento multidisciplinar, hoje em dia está cada vez mais difícil. Eu acho que ele tem a possibilidade de acontecer quando os profissionais são de um mesmo espaço. Se eles forem de uma mesma clínica, aí há uma possibilidade. Ou quando tem a indicação também, né? Tipo, ele encaminhou para um angiologista. O angiologista provavelmente é da relação dele, mas quando são histórias que correram em paralelo e que não tem vínculo e não se falam, não é no sentido de serem brigados. Cada um olha seu pedaço, está na sua correria. Exatamente. E, inclusive, um risco alto que eu fui descobrir na prática é a interação medicamentosa, né? Então, um remédio que aí o cérebro dá tilt. Como é por isso que eu sempre leio as bulas todas. Ai, meu Deus, mas se ler a bula... Mas eu não leio. Eu já consegui separar aqui no meu cérebro essa questão do ler a bula, né? E me abster um pouco dessa questão dos efeitos colaterais. Mas eu leio para querer saber justamente isso, né? Uma pessoa que toma muitos remédios, que tem uma polifarmácia, e vem um remédio novo, ou você na consulta, você diz, olha, ela ou ele já toma tais. Eu geralmente faço isso, eu me preocupo e digo, olha, minha mãe está tomando esse remédio, tem algum problema? Pode dar algum choque, alguma reação? Eu leio também, porque hoje em dia, infelizmente, importante. a gente também tem muitos profissionais que não têm esse cuidado, né? Tinha uma amiga minha mesmo que passou um xarope para a avó dela, ela era diabética, o xarope tinha açúcar. E uma dose, ele falou assim, ele não viu isso? Você não vai tomar mais isso. Então, assim, esses cuidados, e a gente conhece, eu sou daquela que não abro exame no médico, eu abro antes. E vou mesmo, pesquiso, quero saber. Para quando eu estiver com o médico, eu discutir. Vem cá, e essa taxa aqui significa o quê? É isso aqui que eu... Porque esse medo de abrir o exame, eu não tenho medo de abrir o exame. Eu também faço isso, Karine. Inclusive, várias vezes já estive na situação do médico perguntar, você é da área de saúde? Eu digo, não, sou uma curiosa. Isso, eu sou uma curiosa. Porque isso é importante. A gente está falando sobre um novo olhar sobre o cuidar, né? O que mais precisa ter? O que esse filha de pais idosos que está nos assistindo precisa ter de um olhar diferenciado sobre esse cuidar? E aí eu amplio, né, para o cuidar do outro e para o se cuidar, porque a maioria está envelhecendo. Isso quando já não é o idoso cuidando do idoso, né? Isso. Pensei, enquanto você estava falando, eu estava pensando justamente disso, né? No início, vou falar aqui de mim, da minha experiência, né? Quando eu descobri todo o processo, né, que minha mãe estava passando... Então, eu queria, assim, muito ver o que é que eu podia fazer para evitar isso, Então, assim, foi uma loucura para mim. Eu entrei no nível de exaustão, né, surreal. Depois, com a terapia, né, eu fui entendendo que quem cuida precisa se cuidar também. Sim. Porque eu preciso ter saúde para cuidar da minha mãe. Eu preciso ter saúde para ter o tempo que ela precisa, né? Que o tempo, hoje em dia, é o bem mais precioso que a gente pode dar para alguém, é o tempo da gente. Eu preciso ter saúde. Então, se eu não me cuidar, eu não vou poder cuidar da minha mãe. Verdade. Né? Eu não vou poder ajudar meus tios nos cuidados com a minha avó. Então, eu preciso me cuidar. É a máscara de oxigênio. Eu preciso entender isso, exatamente. Então, quando eu digo que cuidar é um processo de aprendizado para os dois lados, isso é uma coisa muito efetiva, né? Porque nesse caminhar, onde você está
se situando, você está aprendendo o que é que seu familiar consegue fazer, o que é que ele não consegue fazer mais, né? Nessa caminhada desafiadora, que é você pensar em outras estratégias, né? Pensar em gerenciar seu tempo para dar aquela atenção, para estar perto, mesmo que você tenha condições de pagar um cuidador, né? Mas para você estar ali orientando, para você também ver o que é que está se fazendo, porque às vezes a gente orienta uma coisa e a pessoa faz outra, né? Então, esse trabalho, né, que um profissional é que pode ajudar, né? Em psicopedagogia, muita gente faz isso, que é sentar com a pessoa que cuida, né? Vamos lá, vamos ver como é sua rotina e como é a rotina do seu familiar. Então, vamos ver aqui como é que a gente pode fazer uma rotina que fique bom para seu familiar, que está precisando do seu apoio, mas também que fique bom para você, que você tenha espaço para se cuidar, que você tenha espaço para o lazer, né? Com quem você pode contar, quem é sua rede de apoio, né? Então, esse trabalho é super importante. Mas parar para ver. Mas posso provocar o debate aqui? Eu também queria fazer uma provocação. Porque eu vou provocar e já passo a bola para você, Eliana. Me vem aquela música, acho que é do Beto Guedes, a lição sabemos de cor, só nos resta aprender, né? Não é fácil, então, não. assim, acho que 100% dos entrevistados falaram isso, né? Mas na prática, fazer essa virada de chave, fazer isso, por exemplo, sem culpa, tem coisas muito mais profundas que estão aí. Sim. E apesar de estar aqui, né, com uma neuropsicóloga, eu sou da terapia focada nas emoções, então eu sou do oposto. Tem coisas mais profundas aí que às vezes nos fazem nos sabotar, né? Então, apesar da gente saber a lição certinha, o que é que falta para a aprendizagem dessa lição? O que é que está aí dentro que trava o processo? Isso, e a minha provocação era exatamente isso, não é? Esse autocuidado não é para você cuidar do outro apenas. O autocuidado precisa porque é necessário. Isso faz parte da nossa vida, precisa, né? Como a gente toma banho, como a gente escova dente, como a gente come, faz as refeições, o autocuidado ele é necessário diariamente. E aí, mas não é necessário ir para um spa. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de pequenos autocuidados diários, como por exemplo, poder tomar um copo de água com calma. Né? Bebendo gole por gole, parar e botar 2 minutos de uma música que vai lhe trazer um momento de prazer, né? Então são pequenos momentos diários que vão ali trazendo esse combustível para esse autocuidado, né? Eu faço parte de um projeto de grupo de mulheres, quando a gente pergunta assim, quem é a pessoa mais importante da sua vida, né? E, geralmente, as pessoas vão dar muitas respostas, né? Meu pai, minha mãe, meus filhos. E você? Tá onde? Eu sempre respondo eu. E já aprendi que isso não é egoísmo. Exatamente. Que não tem culpa. Ainda tem que fazer muita terapia. Agora, a culpa vem quando a gente quer controlar e não consegue. Né? Então, a pessoa que tem aquela crença de que dá conta de tudo, que precisa ter tudo ali organizado, essa pessoa precisa desse cuidado mesmo. E que precisa estar perto o tempo inteiro. O fato da gente achar que a gente precisa estar perto o tempo inteiro. Né? Sem delegar, né? Porque eu ouvi há muito tempo atrás uma frase interessante. Aonde tem um esforçado, tem um encostado. Eu achei essa frase interessante, né? E é verdade, porque se a pessoa que está ali no controle, existe
um gozo muito grande de estar ali, né? Um prazer muito grande de estar ali. E enquanto a pessoa está ali naquele controle todo, tem um outro que está ali olhando e não está fazendo movimento, porque se já tem gente que faz esse movimento, né? Exatamente. Então, no momento em que você convida, que você convoca, que você elege, que você, seja lá o que for que deseje fazer, né? Diante dessas relações que tenha familiares, né? Precisa ter esses acordos, né? Para que esse autocuidado aconteça. Né? E outra coisa, quando a gente se tenta, né? Porque a gente tenta, porque a gente não tem um controle de nada, quase nada. Mas quando a gente acha que está dando conta de tudo, controlando tudo e não delegando, inclusive para eles, o que eles podem fazer, a gente se desgasta, a gente se cansa, a gente se estressa, abala o nosso emocional, né? Aí vem a ansiedade, vem a depressão. E porque a gente não... É como se a gente tivesse sem enxergar. Isso. Né? Tivesse com um pano nos olhos e achando que nós somos a solução para tudo. Todos os problemas da pessoa que a gente está cuidando. Né? E não é bem assim. Há um tempo atrás que eu estava fazendo isso, achando que eu tinha que fazer tudo por eles, eu que tinha que gerenciar esta casa com 4 idosos. Aí meu tio quebrou a máquina de lavar. Aí ele pegou, chamou o técnico foi, consertou, pagou, depois que ele me disse. Aí eu fiz assim, mas meu tio, você não me disse. Para que eu vou lhe dizer se eu pude resolver? Isso. Você não estava trabalhando, eu ia ligar para você no seu trabalho, eu ia lhe incomodar. Aí aquela fala dele, caiu a ficha. Eu não posso suportar. Eu digo, claro, ele pode fazer isso. Porque era eu que tinha que resolver isso, não ele. Exatamente. Entende? Perfeito. Que é a autonomia e a independência. Isso que eu trouxe. Exatamente. Então, quando a pessoa tem essa crença, né, de que tem que ter o controle, precisa entender o que é isso, né? Porque não temos o controle de nada, né? A gente não controla, né, a vida, né? Mas a gente precisa ficar atento, trazer a consciência de que eu não controlo nada, mas que eu posso me cuidar, né, com pequenas ações diárias. Sem culpa. Sem culpa. Porque a culpa não vai ajudar. Muito pelo contrário, vai trazer emoções, né? Você que gosta dessas emoções, vai trazer emoções que vão desencadear comportamentos e atitudes piores cada vez mais. Isso de irritabilidade, de estresse, de ansiedade, de depressão. Desconstrução de uma crença, né? Sim. Inclusive, assim, que eles cuidaram da gente a vida toda e que agora a gente tem que fazer o mesmo, tem que retribuir do mesmo jeito, na mesma intensidade. Né? Então tem... E tem também o oposto, que são aqueles familiares que não querem cuidar daquelas pessoas idosas porque tiveram histórias complexas com aquelas pessoas idosas. E as pessoas julgam, né? Como que esses filhos não vão cuidar? Né? Então a gente tem que ficar muito atento, né, a essa questão do julgamento, das histórias de vida, né? O que é que acontece? Que aquela pessoa está ali jogada, largada, né? Que história foi que foi construída? Não é porque está idoso hoje que virou anjo, né? Mas poder entender também tudo isso e poder perceber que cada pessoa, cada família, cada estrutura tem a sua dinâmica, cada pessoa tem a sua subjetividade, né? E esse respeito a essa idiosincrasia é importante, né? E aí tudo me remete muito para algo que é essencial na psicologia, que é a escuta, o acolhimento, o não julgamento, né? Muita... só que são coisas que a gente não está habituado, ainda mais nesse mundo corrido. A gente ouve, mas não escuta. É natural do ser humano julgar. Né? E às vezes também por estar corrido a gente não acolhe devidamente. E é uma pena.
E é uma pena também que eu acabei de ver que nosso tempo acabando, que eu queria ficar aqui o dia todo com vocês. Vamos marcar um chá, um café. Vamos terminar a discussão. Ou bis. Elas voltam, né? Um bis, um dia lá no grupo do Bengalas, no dia da nossa reunião. Ótimo. Olha, tá vendo? Ideia. E aí a gente poder compartilhar receber vocês no virtual, no grupo de acolhimento. Acho que ia ser muito lindo. E nós vamos adorar participar. Sim, né? Tá vendo? É uma honra, né, poder participar desse trabalho. Né? Então, eu vou abrir agora o espaço para vocês deixarem uma mensagem final, ou se quiserem tratar algum ponto do nosso roteiro, que eu ficava aqui na colinha, mas fui mais no fluxo, né, do momento. Se teve alguma coisa que vocês acham importante, algum recado que não foi dado, fiquem à vontade. Eu quero dizer que cuidar é um grande aprendizado. Né? Esse cuidar que está presente em várias fases da vida da gente. Né? Esse cuidar, na minha vida, não está só agora, né? Que minha mãe envelheceu, né? Está com uma questão, mas que eu fui cuidada uma fase, ainda sou cuidada, né? Porque eu tenho filhos, tenho marido, tenho irmã, né? Então ainda sou cuidada. Mas que esse cuidar ao longo da vida é um grande aprendizado. E agora, nessa fase, né, que eu estou entendendo que eu não virei a mãe da minha mãe, né, que minha mãe não voltou a ser criança, mas que ela está num processo de envelhecer, né, que poderia ser de uma forma saudável e ativa, mas que infelizmente não está sendo, né? E que eu estou aprendendo a cuidar dela nessa fase e também sem descuidar do autocuidado. Que lindo. Eu fico assim refletindo, né, sobre o cuidar, o ser cuidado e o autocuidado, né? São 3 pontos diferentes. E eu gosto muito de juntar esses 3 a um ato de resiliência, né? Que é o processo de vocês ter a flexibilidade sem o julgamento, ter o processo de aprendizagem, saber que vai errar e poder mudar essa rota, né? E saber que somos falíveis, que a gente comete erros, não somos perfeitos, né? Então eu acho que fica a minha mensagem aí, né? Esse ato de resiliência. Obrigada, Eliana. Karen. Eu só tenho que agradecer, vocês foram lindas, maravilhosas, dicas ótimas. Segue o convite aí da gente, de vocês participarem de um grupo com a gente, que eu acho que vai levar muitas questões mesmo com as meninas, né, com o grupo, com os participantes. Muito obrigada por estarem aqui. Obrigada também. Ai, meu coração é só gratidão. Obrigada pelo tempo de vocês. O Bengalas é um projeto voluntário e as pessoas que vêm aqui estão doando o seu tempo para cuidar de você. Filho, filha de pais idosos. Então, obrigada de coração. E eu aprendi muito, né? Aprendi que cuidar é aprendizado, aprendi que observar é um caminho importante. Devia ter anotado, porque eu aprendi mais coisas, mas quando eu assisti, eu anoto, tá? Te bota lá nas observações. E, gente, com esse episódio, a gente fecha a 2ª temporada. Segunda não, terceira. Já falar, terceira temporada do podcast Bengala. Mas tem os episódios anteriores que vocês podem assistir e aguardem, porque a 4ª temporada vem. Pode demorar um pouquinho, porque a gente tem muito o que fazer, inclusive cuidar dos nossos pais, mas ela vem agora no 2º semestre. Um beijo e até a próxima.